Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simplesmente do meu podcast. Começando aqui mais uma semana. Muito obrigado às pessoas que vêm escutando esse podcast, pessoas que vêm comentando este podcast também. Comente aqui embaixo qualquer coisa. Qualquer coisa, comente aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a entregar o meu conteúdo. E também, se tu quiser escutar pelo Spotify ou alguma outra plataforma de áudio, pode escutar também. Mas é isso daí, mais uma semana aqui, estamos seguindo com o podcast, fazendo aqui toda semana um pouquinho de conteúdo aqui para vocês. Eu também postei um vídeo de stand-up aqui no meu YouTube, então assista, e eu vou começar a gravar alguns outros vídeos de stand-up também. Eu tava numa fase que não tava postando vídeo de stand-up aqui no meu YouTube, porque realmente o YouTube não tá entregando os vídeos de stand-up, assim, para quem não tem tanto inscrito. Então, a gente tava... Vários comediantes também estavam segurando bastante assim, de postar, porque não entregava muito. Então no Instagram acaba entregando um pouco mais, ajuda um pouco mais, porque a galera consegue se marcar, compartilhar, diferente daqui do YouTube. Mas eu vou começar a postar alguns já, porque eu tava sem postar também, porque eu tava pensando em postar meu especial. Só que como o YouTube tá nesse jeito de não entregar os conteúdos, aí eu pensei seriamente em não gravar meu especial, porque não tem porque gravar e eu postar e ele não entregar. Então eu vou começar a gravar piadas do meu show solo separadas e vou postando aqui no meu canal como conteúdo normal. Mas enquanto isso, a gente continua fazendo este belíssimo podcast aqui. Atualizações, eu tava agora, fui passar alguns dias agora em Gramado com meu pai lá, fui visitar meu pai. Meu pai é a única pessoa que mora ainda aqui no sul. Eu tenho uma irmã que mora na França, né? A filha que deu certo. Inclusive, eu falo no meu especial de comédia. Assista meu especial de comédia também aqui no YouTube. Mas eu fui passar alguns dias em Gramado. Eu nasci em Gramado, mas eu morei em Canela, que são 5 km de distância. Então é a mesma coisa praticamente, né? Mas eu gosto bastante de ir pra lá. E é muito doido porque a minha visão ela mudou bastante. Quando eu morava lá... tu tem a visão de morador da cidade. Hoje eu estou indo com a visão de turista. E é muito estranho tu ir como turista pra lá. Principalmente quando tu vai sozinho pra pra cidade mais romântica do Brasil, tu vai sozinho pra lá. Primeiro que as pessoas já te olham meio estranho. Tu vê um cara... Como eu estou sozinho, eu não ligo pro jeito que eu me visto. Então as pessoas olham pra um cara de meia, chinelo e calça de moletom e um suéter caminhando na rua. Todo mundo me olha com uma cara tipo assim, ou esse cara ele mora aqui, ou ele desistiu da vida. Pra mim foi os dois. Eu já morei lá e já desisti da vida. Então é muito melhor. Mas é interessante ver as pessoas. Até os garçons, eles te olham meio estranho quando tu entra num restaurante e fala, tu meio queria uma mesa pra uma pessoa só? Aí o cara tipo, pra uma pessoa só? O cara, ele trava, ele não sabe o que falar. Ele nunca falaram isso pra ele. Mas é diferente, cara. A visão de turista lá é diferente. Porque eu nasci em Gramado, né? Inclusive, em Gramado, eu não pude ser batizado quando eu nasci. Porque meus pais, eles casaram no cartório só. E aí o padre da cidade não deixou eu ser batizado. Porque meus pais tinham casado no cartório. Então até hoje eu não sou batizado. E eu nunca fui atrás disso aí também, assim, mas era muito estranho, porque eu estudei em colégio de padre a minha vida inteira. E aí, como eu estudei em colégio de padre e eu não era batizado, eu não podia chupar o pênis. Não, brincadeira. Eu não podia... Não, como era... Um abraço aí pro padre que era meu professor. Não, como eu não fui batizado, a gente tinha aula de ensino religioso. E aí todo mundo podia... Fazia lá, participava ia na igreja e tal, aí comia a hóstia e eu não podia comer a hóstia. Então até hoje eu não sei o gosto da hóstia. Não sei, falam que não tem gosto, né, mas eu não sei, tipo, a textura, quando coloca na boca, era estranho, assim, porque eu ficava olhando, eu tinha que ficar sentado e todo mundo na fila pra pegar a hóstia e eu ficava só sentado, tipo, eu não posso fazer isso. Só que era estranho, pra mim, eu via as pessoas colocavam a hóstia na boca e elas mudavam o jeito delas, assim, tava todo mundo, tipo, normal, assim, aí botava a hóstia na boca. E ficava com ela, tipo assim,
fazendo barulhinho com ela, assim. Então eu nunca tive a honra de poder me deliciar com o corpo de Jesus. Que é, no caso, é a hóstia, é o corpo de Jesus, né? Não sei como é que eu vim parar nesse assunto aqui. Mas às vezes eu acho bom eu não ser batizado, cara, porque, vamos pensar, pessoas que são batizadas, elas pecam. Eu não sou batizado e também peco. Porém, a pessoa que é batizada e ela peca, ela tem o nome registrado. Ela não é uma pessoa qualquer. Não, o nome dela tá lá. Ela faz parte. Então, às vezes, pra pessoa batizada que peca, é pior do que a pessoa que não é batizada e peca. Porque eu acho que o batismo, ele é tipo um imposto de renda. Depois que tu fez a primeira vez, tu não pode errar mais. Mas ao mesmo tempo também eu conheço pessoas que têm 40 anos e nunca fizeram imposto de renda e estão vivendo de boa. Conseguem sonegar imposto, conseguem fazer tudo assim. E a gente que faz imposto de renda não pode dar 10 centavos a menos que os caras já vêm com a polícia batendo na porta da tua casa aqui. Então eu acho que o batismo é tipo imposto de renda. Se tu fez uma vez, a primeira vez, tu não pode errar mais. Então eu vou esperar um tempo a mais pra me batizar, porque eu tô errando bastante na vida. Então deixa eu me arrumar na vida, falar, beleza, agora eu posso ser batizado e chegar bonitinho lá pra falar, ó, a partir de agora eu não vou errar tanto. Mas enfim, não sei porque eu vim parar em batismo. Mas a visão de Gramado como turista, ela é muito diferente, assim. Primeiro que agora, quando eu vou pra lá, geralmente eu fico em hotel lá, porque como eu vou pra descansar também, eu gosto de ficar num hotel pra ficar de boa. Vou na piscina, vou na academia e faço assim. Eu sempre fico no hotel Serra Azul, lá de Gramado, que é muito bom. E é um hotel, quando eu era criança, meus pais eles tinham loja de roupa. Então eles tinham vários desfiles de moda nesse hotel. E quando eu era criança, eu ia lá nesse hotel e ficava olhando, falava, meu Deus do céu, deve ser muito foda tu ficar aqui. E aí quando eu vou pra lá agora, eu fico lá, eu fico andando nos lugares de quando eu era criança, que eu passava e falava, cara, eu sempre quis estar aqui, e agora eu sou adulto e tô aqui. Então, as pessoas às vezes devem estar caminhando no hall do hotel, tá eu tipo, felizão assim. Mas eu digo que Gramado é diferente da visão de turista, é porque é minha visão de turista de quem já morou lá. E quando tu vai como turista pra lá, tu quer comer uma coisa diferente. É tipo assim, beleza, eu vou comer num restaurante legal. Só que os restaurantes em Gramado são muito caros. E por eles serem caros, então tem um restaurante caro que tu vai ter um atendimento bom. Se tu vai num restaurante barato em Gramado, a comida já não vai ser mais a mesma. E o atendimento também não vai ser mais o mesmo. E o pior de tudo é que o próprio restaurante tá ciente disso. E eu acho que os próprios turistas também estão cientes disso. Então eles têm. É meio que um acordo que tem entre o restaurante e o turista, que é tipo assim: cara, tu escolheu vir nesse restaurante de 100 reais em vez de ir no de 500 reais. Porque o barato em Gramado é 100 reais. Então é meio que um acordo entre os dois. Tipo assim: tá bom, eu aceito tu me tratar mal aqui no restaurante. Eu aceito a comida vir gelada, eu aceito a comida vir estranha. Eu fui com meu pai num restaurante, a gente foi almoçar no restaurante. Primeiro que a gente entrou num lugar que tinha na Rua Coberta de Gramado, que é a rua famosa lá de Gramado, que tem vários restaurantes e tal. Aí tinha meu pai falou, tem um buffet aqui que os caras fazem, que durante a semana eu já vim comer aqui, era bem bom, assim. E aí a gente entrou no restaurante, era um buffet livre, e aí tinha um lugar que tu pegava carnes. Quando eu entrei no restaurante, tava lotado já o restaurante. Aí tinha uma puta fila gigante. Aí eu falei, beleza. Aí eu me servi no buffet livre. Quando eu olho pro lado, tem a fila pra pegar a carne. Só que tem uma pessoa atendendo e tem, tipo assim, juro, tinham umas 20 pessoas. Não é nem, tipo, exagerando, eram 20 pessoas na fila, esperando. Pra uma pessoa atender e cortar a carne. Então o cara tinha que ir lá na churrasqueira, pegava a carne, cortava, entregava. Vinha o próximo e falava, qual carne o senhor quer? Ia lá, pegava. Eu esperei faltar 10 pessoas pra chegar a minha vez. Eu botei a mão no meu arroz, tava gelado já.
Eu simplesmente saí. Eu falei, cara, eu não vou nem me estressar. Eu só saí da fila. Larguei o prato. Falei pro garçom, olha, eu me servi aqui, mas a gente não vai comer aqui porque a fila tá demorando mais de meia hora. E aí a gente saiu do restaurante. E a gente comeu em outro lugar. Mas o negócio é o seguinte, tipo assim. As pessoas que estão lá, elas estão satisfeitas com isso. E não era um buffet livre e barato, era, sei lá, R$99. Aí a gente foi num outro restaurante. Aí era tipo uma churrascaria. Aí a gente chegou na churrascaria. Aí o cara falou, ó, tem o rodízio aqui, que é o de churrasco aqui, o cara vai passando aqui, e tem o que vem pronto. Falei, vamos pegar o que já vem pronto, que vem tudo na mesa, porque aí já resolve, a gente já vai estar tudo na mesa, então não precisa ficar esperando, porque também a gente falou, pô, vai ficar esperando. Como é um restaurante que é, entre aspas, barato, e eu tava certo disso, o rodízio, ele era tipo assim, vinha uma pessoa com uma carne, servia. Aí eu tinha que esperar 5 minutos pra vir a outra carne. Então, eles ganham a pessoa, o turista no cansaço. O cara vai indo, tipo assim, vai lá, leva uma carne pra ele. Até o cara, tipo assim, ele fala, pô, a pessoa deve pensar, eu tô 1 hora aqui no restaurante, acho que já tá bom de comer. Só que ele comeu, sei lá, 3 pedaços de carne nessa 1 hora. Aí eu falei, não, vamos pegar o que já vem tudo na mesa, então a gente só come e vai embora, é muito mais fácil. Aí a gente sentou na mesa. Aí a gente pediu aquelas grelhas que vem com carne, com picanha, frango, não sei o que, arroz e batata frita. Simples, muito simples. Aí chega o garçom. O garçom vai lá e larga pra gente. Ele fala, ó, ele chega com duas cumbuquinhas assim. Ele falou, ó, aqui estão os pratos quentes de vocês, já tô trazendo a carne. Aí ele largou um arroz e uma mandioca. Sendo que era batata frita. Falei, beleza, cara. Tanto faz, foda-se. É da mesma cor e foram fritas também. Eu dei uma colherada no arroz gelado também. Aí a gente chamou o garçom, meu pai falou, peraí. Ele falou, ó, esse aqui são os pratos quentes? Meu pai perguntou, o cara falou, ele falou, então, é que tá gelado esse prato quente. Aí eu falei, não, cara, não, tipo assim, e o garçom, aí eu juro pra vocês, o garçom falou assim, mas é que não fui eu que fiz, foi o pessoal da cozinha. Eu falei, mesmo, mas tu trabalha lá, cara. Tu não precisa me tratar as pessoas mal, porque não foi tu que fez, tu tá trabalhando lá, tu que responde pelo restaurante. Aí, beleza. Chegou a carne, comemos a carne, não tava boa também, foda-se, vamos comer. Então, as pessoas, elas sabem que elas estão recebendo um produto ruim porque elas estão pagando barato. E tu sabe que as pessoas têm noção disso porque quando elas entram nos restaurantes, eu escutava as pessoas falando assim, tinha o rodízio que era 99. O cara sentava, o garçom perguntava, vocês vão querer à la carte ou rodízio? O cara falava, a gente quer o de 99. Então o cara já vai direto no preço, pra não ter nenhuma diferença, pros caras não botar um preço a mais e não sei o quê. Então eu acho que eu acho que o problema de Gramado hoje em dia é o turista. A única coisa que traz dinheiro para a cidade é o problema da cidade, porque as pessoas acabam baixando o nível de atendimento e de respeito com as pessoas, porque os turistas, eles aceitam isso. O turista rico, ele tá cagando pra isso. O turista rico, ele vai num restaurante caro, ele vai ter o melhor atendimento, melhor comida, tudo ótimo. Mas o que ele vai num restaurante ruim, o restaurante barato, ele sabe que ele é a segunda opção. Ele sabe que ele vai receber o cara que não é rico no restaurante. Então ele fala assim, cara, é como se o garçom do restaurante ruim estivesse falando, olha, tu tem a opção de ir no outro restaurante. Tu não quis ir lá, não vai reclamar aqui. Só que aí eu que morava lá, antigamente eu ia em restaurantes e a gente tinha um atendimento decente. Mas parece que piorou agora, porque os próprios turistas eles aceitaram baixar o nível de atendimento. Mas tirando tudo isso, eu gosto de Gramado. Pelo menos não é no Rio de Janeiro. A gente tem que comemorar isso, cara. Eu tava vendo aqui hoje, aí o negócio do Rio de Janeiro aqui, que tá tendo cara, tá tendo uma guerra no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está acabando. Eu não sei como é que não acabou até agora, porque os caras têm drone. Aquelas drone, não é drone tipo assim, pra fazer videozinho, não. O cara tem drone com bomba. As pessoas que são contra a polícia do Rio de Janeiro, eles têm drones com bomba. Qual que é a chance disso dar certo?
E aí os caras estão... Eu tava assistindo aqui alguns vídeos do Rio de Janeiro, tá um caos, porque as pessoas estão... Como... Eu dei uma pesquisa um tempo atrás que era, sei lá, 25% da população do Rio de Janeiro vive sob comando das facções. Então as facções, elas mandam em 25% do Rio de Janeiro. Então se elas quiserem, elas param a cidade do Rio de Janeiro. Eles conseguem... Os caras já tá vendo vídeo dos caras falando assim, não... pedindo pros motoristas de ônibus parar o ônibus na diagonal, no meio da pista, pra não ninguém entrar, ninguém sair. Mandava todo mundo sair do ônibus. Os caras fazendo arrastão em toda a cidade. Cara, o Rio de Janeiro é um lugar... eu já fui pro Rio de Janeiro algumas vezes. Eu acho o Rio de Janeiro bonito, mas eu nunca moraria no Rio de Janeiro. Desculpa os cariocas que assistem aqui, cara. Me desculpa, mas a gente precisa explodir o Rio de Janeiro. A gente precisa acabar com o Rio de Janeiro agora. A gente aceita vocês aqui em São Paulo. Vocês podem andar de chinelo na rua. Vocês podem vender coco na Avenida Paulista. Mas vamos acabar com o Rio de Janeiro, por favor. Pra gente resolver isso. Olha, vocês podem fazer arrastão Vocês podem fazer arrastão na Cracolândia, se vocês quiserem. Pode vir aqui, vocês vêm aqui. Vocês roubam todas as pedras de crack. A gente pode dividir vocês. Porque o Rio de Janeiro tem pessoas do bem. Vocês podem fazer pagode na Faria Lima. Então, ó. Pagode Faria Lima. Arrastões vão pra Cracolândia. Vender coco pode ser na Avenida Paulista. Deixa eu ver. A gente precisa encaixar todas as pessoas do Rio de Janeiro aqui em São Paulo. O que mais que a gente tem no Rio de Janeiro? Tem jogadores de futebol também, que eles podem vir pra cá. Aqui a gente tem bastante cassino também pra eles jogarem. Mulheres do Rio de Janeiro podem também vir aqui para a minha casa. Eu vou passar o endereço para vocês. Mande mensagem aqui embaixo para a gente fazer esta reunião. Mas é isso, cara. Fiz esse podcast aqui mais para falar sobre a minha viagem para Gramado e fazer essa atualização sobre como a gente vai acabar com o Rio de Janeiro. Meu plano para acabar com o Rio de Janeiro. Não, brincadeiras à parte. Precisamos acabar só com uma parte do Rio de Janeiro. O resto das cidades podem continuar. Mas eu gosto do Rio de Janeiro também. Diferente Gramado, o problema de Gramado é o turista. Já no Rio, o problema do Rio de Janeiro é quem mora lá. Os turistas às vezes não são o problema. Então, talvez se a gente mandar os turistas do Rio de Janeiro para Gramado e as pessoas de Gramado pro Rio de Janeiro, a gente consegue resolver isso. Daí é a solução. Então, é isso daí. Muito obrigado. Lembrando, se quiser me apoiar aqui no podcast, use meu cupom LUCA no site da Growth Suplementos. E aí você vai estar apoiando eu a poder ir morar no Rio de Janeiro. Estou com plano de morar lá. Não, brincadeira. Não quero, não. Não use meu cupom se for para isso. Mas... Obrigado, cara. As pessoas levam a sério o que eu vou falar aqui. Mas é isso daí, então. Muito obrigado. Se inscreva no canal aqui. Assista o meu vídeo de stand-up que eu coloquei também no meu canal. Clica aí no vídeo. Eu vou colocar aqui no final do podcast para vocês assistirem. É isso daí, então. Muito obrigado. Até mais. E valeu.